dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui iniciando o nosso devocional, sempre trazendo uma palavra, uma direção de Deus para que a gente possa iniciar o nosso dia na presença daquele que tudo pode, na presença daquele que tudo faz. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo, Irla, Deus abençoe, querida. Seja bem-vindo, Aline, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Gi, Deus abençoe, querida. Seja bem-vindo, Gabi, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Haroldo, meu amigo, Deus abençoe, querido. Vamos chegando para mais um dia de devocional, dia esse que preparou o Senhor para nós, né? Um dia que temos a certeza que será um dia extraordinário na presença do Senhor, porque na presença de Deus tudo se torna possível. Na presença de Deus tudo se torna vida em nós, que possamos viver esse dia plenamente. Amém? Seja bem-vinda, Patrícia, Deus abençoe, querida. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu sempre pergunto porque, né, acontece das vezes está baixo o som. Vocês estão me ouvindo bem, né? Amém, amém, Irla. Obrigado, querida. Obrigado, Aline. Valeu, Haroldo. Obrigado, meu amigo. Queridos, vamos começar o nosso devocional. É uma palavra que Deus colocou no meu coração, na verdade, essa semana, e é uma palavra que eu tenho certeza que vai nos abençoar bastante. Amém, Amira. Seja bem-vinda, querida. Queridos, uma coisa que a gente precisa entender. Bom dia, dona Heloísa. Deus abençoe. Uma coisa que a gente precisa entender é que às vezes a gente tem um conceito errado da nossa estrutura humana. Às vezes a gente tem um conceito até cultural, enfim, da nossa estrutura humana. Bom dia, Vilma, Deus abençoe, querida. Bom dia, Nilo, Deus abençoe, querido, seja bem-vindo. A gente às vezes tem um conceito, como eu falei, errado da nossa estrutura humana. A gente às vezes acha que a gente é um corpo que possui uma alma e um espírito. Mas nós somos formados de outra forma. Nós somos primeiro um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Isso precisa ficar muito claro. Nós somos seres espirituais. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Nós somos seres espirituais. Por isso que o nosso espírito clama, por isso que o nosso espírito busca, por isso que a gente está sempre atrás da nossa satisfação espiritual. A gente está buscando sempre o sagrado, a gente está buscando sempre alguma coisa que nos preenche, que nos complete de forma sagrada. Por isso que o mundo está sempre em busca daquilo que é sagrado. Porque nós somos primeiro espírito, nós somos seres espirituais. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje no nosso devocional vamos falar sobre vida espiritual. Eu considero o devocional de hoje um dos devocionais mais importantes que eu fiz até agora. E que eu estou começando a fazer hoje esse. Vida espiritual. Amém, Cláudia? Deus abençoe. Eu quero ler com vocês, como texto base, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, já
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que te tirou da lei do pecado e da morte. Viver no Espírito nos traz vida. Por quê? Porque somos seres espirituais. Então, vivemos quando vivemos pelo Espírito. Vivemos quando atingimos essa vida espiritual que é importante para nós. Bom dia, Gislaine. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda, Eliane. Deus abençoe. Porque nós somos seres espirituais. E o que Paulo está deixando bem claro é que quem está em Cristo, quem começa a viver a sua vida espiritual plena, que só é possível em Jesus Cristo, não há mais condenação. Porque o que condena é o corpo, é a carne, é a falta de vida no Espírito. E quem nos liberta disso é Jesus Cristo, através da nossa conversão e da nossa nova vida em Deus. E é interessante que o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, ela pode ser considerada como o tratado da espiritualidade cristã. A carta de Paulo aos Romanos, principalmente o capítulo 8, ele também pode ser reconhecido como o tratado da espiritualidade cristã. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. O apóstolo, na verdade, o apóstolo Paulo, ele se preocupava muito com a vida mundana, com a cultura romana da época. Por isso ele despertou a igreja romana para uma vida espiritual que suprimisse os costumes mundanos. Essa era a ideia de Paulo quando escreveu a carta aos Romanos, principalmente no capítulo 8. Entenda uma coisa, querido, quando a expressão lei do Espírito é usada muitas vezes em contraste com a lei judaica, é para deixar claro para os cristãos que existem leis espirituais que regem as nossas vidas. Entenda isso. Existem leis espirituais que regem a nossa vida. E precisamos despertar, eu e você, para viver espiritualmente na presença do Senhor todos os dias das nossas vidas e resistir às vontades da carne. Bom dia, Tá. Seja bem-vinda, querida. Existem leis espirituais que nos regem e precisamos viver espiritualmente na presença do Senhor, através dos seus princípios e valores. E só assim teremos uma vida abundante prometida pelo próprio Senhor. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas de repente você deve estar aí se perguntando: mas pastor, como viver espiritualmente? Esse é o propósito do devocional de hoje. Como viver espiritualmente? Vamos aprender juntos, eu e você, alguns princípios espirituais que está inserido nisso que lemos. Romanos capítulo 8. Alguns princípios, eu separei aqui alguns princípios que foram identificados na medida que eu estava lendo esse versículo e preparando essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que eu levei um tempo para preparar, diferentemente da de ontem, que eu preparei logo de manhã quando eu acordei, que veio, a frase na minha mente: tudo posso naquele que me fortalece. Se você ainda não assistiu essa live, ela ficou gravada aí no meu perfil. Tudo posso naquele que fortalece. Eu tenho certeza que foi uma live que abençoou muitas pessoas e está abençoando aqueles que estão assistindo. Mas hoje eu quero falar sobre a vida espiritual. E vamos aprender princípios valiosíssimos para que eu e você possamos viver a nossa vida espiritual, já que somos seres espirituais antes de qualquer outra coisa. Vai chegar um momento que o nosso corpo vai ficar aqui e nós continuaremos a nossa vida no espírito e na alma. Primeira coisa que a gente precisa aprender de lição
tem que ficar muito claro para que você possa ter uma vida espiritual plena, é que existe uma luta entre a carne e o espírito. Existe uma luta entre a carne e o espírito. Isso tem que ficar muito claro. Nós temos que ser maduros suficientes para entender que essa luta entre a carne e o espírito, ela é diária. Ela é diária. Olha o que está escrito em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Hoje a gente vai esmiuçar um pouco essa carta, na medida do tempo, né? Olha o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 4 e 6. Diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne vai para a morte, mas o do Espírito traz vida e paz. Olha isso. Eu vou repetir esse versículo. A fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne, ou seja, aqueles que satisfazem os seus desejos, aqueles que vivem através da sua própria vontade, aqueles que não se entregam aos princípios e valores do reino de Deus, aqueles que agem pelos seus próprios desejos de vida, esses vivem segundo a carne. Porque os que inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, os prazeres temporais, mas os que inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque quando pendemos para a carne, a tendência nossa é caminhar para a morte. Quando eu falo morte, não estou falando de morte física, tá? Estou falando de morte espiritual. Primeiro morremos espiritualmente, depois morremos fisicamente. Mas quem pende para o Espírito, para a vida espiritual, tem uma vida de paz. A primeira constatação de Paulo como pastor nessa igreja de Roma é que precisavam entender que existe essa luta entre a carne, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso eu e o Espírito. Aquele que busca o sagrado, aquele que precisa estar em Deus, aquele que deseja fazer a vontade de Deus. E essa luta, querido, é uma luta invisível. Essa luta entre a carne e o Espírito é uma luta invisível. Mas quando a pessoa desperta espiritualmente, ela então começa a fortalecer o seu espírito para que ela vença todos os dias o desejo da carne. Por isso que precisamos fortalecer o nosso espírito todos os dias. Esse é um dos motivos desse devocional todos os dias, às 6 horas da manhã. Fortalecer o nosso espírito. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Porém, quando a pessoa vive apenas carnalmente, o seu espírito fica amortecido. Você começa a se sentir fraco espiritualmente. Por isso que Jesus Cristo diz assim: vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que a gente precisa vigiar. Sabe? Eu vou contar um segredo para vocês. Você sabe por que eu faço esses devocionais todos os dias? Você sabe por que eu mando devocional escrito todos os dias? Você sabe por que eu mantenho essa disciplina há alguns anos? Por causa da minha carne. Por causa da minha carne. Para eu vencê-la todos os dias.
Esse é o principal motivo que eu faço todas essas coisas. E o segundo motivo é para alimentar vocês junto comigo todos os dias. Todos os dias. Essa foi a forma que eu encontrei de estar em Deus todos os dias. Isso tem feito um bem para mim. Isso tem feito o meu espírito aflorar. Isso tem feito eu viver no espírito. E eu creio que vocês também. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Porque existe uma luta diária. Existe uma luta diária entre a carne e o espírito. Bom dia, Tati. Amém, Harold. É uma bênção. Essa é a forma que eu luto com a minha carne todos os dias, porque todos os dias eu tenho que preparar a mensagem, todos os dias eu tenho que ler a palavra, todos os dias eu tenho que me alimentar. Hoje, por exemplo, eu vou pregar na igreja. Hoje, no culto de fé, encontro de fé, eu vou trazer a palavra hoje. Eu já preparei ela já está aqui preparada. Eu tenho que me preparar todos os dias para sempre ter uma palavra para as pessoas, para mim, principalmente para mim, porque tudo que eu falo para vocês, eu falei para mim antes. Eu atendo pessoas todos os dias, a maioria delas pelo WhatsApp. Eu mando uma oração, eu converso, às vezes eu saio para fazer uma visita. Ontem eu fui fazer uma visita, hoje eu tenho outra visita para fazer. A minha vida é o meu ministério e preciso estar alimentado todos os dias, senão a minha carne, ela toma conta de mim. Senão a minha carne me consome. Por isso eu preciso me alimentar todos os dias, para estar disponível, para ser usado pelo meu Senhor e meu Salvador, Jesus Cristo. Queridos, esteja preparado, esteja pronto. Por isso que Jesus Cristo diz, o Espírito está pronto, você só precisa alimentá-lo, mas a carne, ela é fraca. Ela se desvia com facilidade, ela te consome com facilidade, ela te faz andar em caminhos de morte com facilidade. Por isso Jesus Cristo diz, vigie. E os devocionais que eu faço, as coisas que eu preparo todos os dias, a minha vida diária em Deus é exatamente para eu vigiar a minha carne e não deixar ela me consumir. E o meu maior desejo, quando vocês aparecem aí, quando eu aciono aqui para ficar online, e vocês começam a aparecer, o meu coração se transborda de alegria, porque vocês serão alimentados pelo Evangelho de Cristo. Bom dia, Ana Paula. Deus abençoe, querida. Vocês não fazem ideia como me alegra ver vocês aí. Porque eu sei que vocês estão sendo alimentados para enfrentar os dias maus, para enfrentar essa luta com a carne e para que vocês possam estar de pé nessa batalha da vida, na qual Deus nos capacita e nos arma todos os dias para vencer. Amém, Mônica? Deus abençoe, querida. Então existe uma luta diária. E essa luta vai vencer aquele que você alimentar mais. Imagina que o espírito e a carne são dois leões famintos. Aquele que você alimentar mais vai vencer. Aquele que você alimentar mais vai prevalecer. E eu te pergunto nessa manhã, qual desses leões você está alimentando mais?
Queridos, um apelo que eu faço para o seu bem: deixe a carne morrer de fome. Deixe a carne morrer de fome. Viva no Espírito. Viva com os pensamentos nas coisas de Deus. Vive em ambientes que te levam para próximo de Deus. Ande com pessoas que te levam para próximo de Deus. Ande com pessoas que fazem você viver, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, queridos, viver uma vida espiritual é a melhor decisão da sua vida, porque somos espíritos. Primeiro, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Por isso o jejum, ele é extremamente importante, porque quando aplicamos o jejum, estamos fazendo a nossa carne morrer de fome. E prevalecemos o nosso espírito, que é o contato que temos com Deus, estar mais sensível. E aí vencemos essa luta diária. Bom dia, Camila, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Não se engane, você está numa guerra diária contra a sua carne, contra os seus desejos, contra as suas vontades, contra aquilo que você acha ou pensa a respeito da vida. Deixa Deus prevalecer na sua vida, fortalecendo o seu espírito e fazendo você viver a cada dia mais perto dele. Gente, vida com Deus é uma vida tremenda, extraordinária, maravilhosa. Não perca essa oportunidade. Alimente seu espírito todos os dias, através da palavra, através de uma live como essa, através de pregações, através de princípios e valores do reino de Deus. É a melhor decisão da sua vida. É a melhor decisão da sua vida. Bom dia, Cristiane, seja bem-vinda. Deus abençoe. Amém? Vocês estão comigo? Está sendo claro o devocional de hoje, apesar de ser um pouco mais profundo. Está sendo claro? Segunda coisa importante, segunda lição, tem a ver muito com a primeira. É necessário, é extremamente importante para que a gente possa ter uma vida plena em Deus. Precisamos vencer a carne para viver no Espírito. Só conseguimos viver no Espírito se vencermos a carne. Precisamos, é um caráter de urgência, é um caráter de vida. Precisamos vencer a carne para viver no Espírito. Entendam, os dois não podem viver juntos. Não conseguiremos alimentar os dois leões ao mesmo tempo. Precisamos vencer a carne para viver no Espírito. Abre aspas. A carne é a nossa vontade, a carne é o nosso eu, a carne é os nossos desejos, a carne é aquilo que desejamos na nossa vida deste mundo. Isso é carne. Precisamos vencer a carne. Paulo entendeu isso muito bem quando ele disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim.
Quando vivemos espiritualmente, não vivemos mais por nós mesmos. Vivemos em Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Isso é uma vida espiritual. É permanecer em Cristo todos os dias. Todos os dias. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 9 e 10 agora. Preste atenção nesse versículo, no que Paulo escreveu. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus está em você, você agora não está na carne, você está no Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se você não tem o Espírito de Cristo em você, se você não permanece em Cristo, você não é dele. Você é da carne, você é do mundo. Por isso que Jesus falou: permaneça em mim, e aí sim eu permanecerei em vocês. Agora, se porém Cristo está em vós, olha isso, olha o que Paulo está dizendo aqui. Se Cristo, porém, estiver em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Olha que tremendo isso. O que é essa justiça? Quando você tem Cristo na sua vida, quando você vive pelo Espírito, você se torna um homem e uma mulher justificados pela justiça de Deus. Ah, pastor, agora complicou. O que é isso? Olha só, querido. Quando você tem Jesus Cristo como seu Salvador, quando você tem Jesus Cristo como seu Deus, quando você tem Jesus Cristo como a centralidade da sua vida, você se torna uma pessoa justa diante de Deus. Por quê? Existe uma lei espiritual que ela é uma das leis mais pesadas e fortes que existe no reino de Deus. Sabe qual é? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. O que é o salário do pecado? É a ira de Deus sobre o julgamento humano. Pecou, morreu. Essa é uma lei espiritual. Mas quando Cristo veio ao mundo e morreu por mim e por você, quando Ele derramou aquele sangue na cruz, esse sangue nos purifica de todo o pecado. E não estamos mais sobre a lei divina do salário do pecado, é a morte. Nos tornamos justos diante de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Se porém Cristo está em vocês, ou seja, se você vive em Cristo, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito, essa vida espiritual, te dá vida justa por causa da justiça. Ah, queridos, em Cristo você não tem mais sentimento de culpa, em Cristo você não é mais condenado, em Cristo você tem uma vida justificada, plena em Deus. E isso te faz vencer a carne. Isso te faz vencer a carne. Entenda que a carne, ela gera desejos contraditórios ao Espírito. E o Espírito não pode ser visto ou sentido. Mas quem se alimenta espiritualmente consegue nutrir a sua vida e entender o que é a vida espiritual. Quando você começa a alimentar o seu espírito, você começa a entender de forma gradativa e diária a sua vida espiritual. Entenda o seguinte: o espírito só pode ser percebido quando a carne é amortecida. Você só consegue perceber o seu espírito e viver no seu espírito quando a carne é amortecida.
E aí você fica com seus ouvidos sensíveis e você começa a perceber que seu espírito está sobressaindo na sua vida e você começa a ter uma vida espiritual plena. Você é um homem e uma mulher agora, justos diante de Deus, onde vocês podem mortificar a carne todos os dias e ter uma vida espiritual plena em Jesus Cristo, que por causa do seu sangue te tornou uma pessoa justa, te tornou um filho, te tornou uma filha. Viva no Espírito. Quando você começa a alimentar o Espírito, você começa a ter uma vida num nível maior, numa maturidade maior. E as coisas desse mundo não te encantam mais. E você começa a ficar sensível à voz de Deus. Queridos, eu vou contar uma experiência para vocês, eu vou abrir um parênteses para mostrar para vocês essa sensibilidade ao Espírito. Quando você exalta o Espírito, alimenta o Espírito, você começa a ficar sensível à vida espiritual. Exatamente, uma nova vida, Eliana. Uma vida espiritual mais intensa. Ontem eu cheguei em casa e eu estaciono meu carro num estacionamento aqui perto. Eu moro num apartamento aqui no centro. E aqui no centro eu não tenho vaga de garagem nesse apartamento. E eu estaciono meu carro no estacionamento aqui próximo. Bem pertinho aqui do meu apartamento. E eu cheguei tarde da noite, devia ser umas 10 horas da noite. Eu estava voltando da igreja, na verdade, depois de um culto de domingo. Foi domingo? Hoje é quinta. Não estava na igreja não, desculpa, eu estou confundindo o dia. Hoje foi ontem, quarta. Foi quarta-feira, eu estava voltando, eu e minha esposa à noite, e eu deixei minha esposa aqui, que ela estava com umas sacolas na mão, deixei ela aqui no prédio, ela subiu para o apartamento e eu fui estacionar o carro. Fui lá, entrei na garagem, estacionei o carro e tudo. Quando eu saí, eu passei em frente a um comércio que já estava fechado e tinha um homem de rua deitado na porta do comércio. Ele estava chovendo, estava com guarda-chuva e ele estava deitado, todo encolhido, debaixo de uma marquise, em frente à porta. E eu passei em frente a ele, olhei para ele, e o Espírito de Deus me disse assim: vá no seu apartamento, pegue um cobertor e traga para ele. Queridos, isso foi de uma forma muito nítida aos meus ouvidos, ao meu coração. O Espírito Santo disse: vá no seu apartamento, pegue um cobertor e traga para ele. E aí você pergunta: mas será que isso não é a sua carne? Porque existem os desejos da carne. Entenda uma coisa: a sua carne, ela nunca fará bem para o outro. A sua carne nunca fará bem para o próximo. Então, de cara, eu já entendi que era a voz do Espírito Santo. Eu nem questionei, porque eu sei que a carne não pende para esse lado. A carne é egoísta. A carne só pensa no eu. Quando eu cheguei aqui no apartamento, eu falei assim para minha esposa: meu amor, a gente tem uma coberta aí que eu possa dar para uma pessoa? E expliquei para ela a situação. Imediatamente ela levantou, foi no armário nosso e pegou um cobertor, uma manta bem quentinha. Aí eu peguei uma sacola, enchi a sacola de bolacha, de fruta, desci, cheguei lá, entreguei para ele. De manhã, quando eu saí bem cedo, que eu precisei sair depois do devocional ontem,
passei ali antes das 9 horas da manhã, porque o comércio abre às 9. Estava ele lá todo enrolado na manta e aquecido. Isso é viver no Espírito. Viver no Espírito é você estar sensível à voz do Espírito, entendendo que se fosse minha carne, eu não levaria essa manta para ele. Entenda isso. A partir do momento que você alimenta o seu espírito, você fica sensível à voz do Espírito. E você começa a andar e o Espírito vai te conduzindo, o Espírito vai te dando caminhos, o Espírito vai te dando ações para o seu bem e para o bem do próximo. Amém, Patrícia? E Deus foi glorificado nessa atitude. O mais importante é isso. Nessa atitude que eu obedeci isso, a única coisa que eu fiz foi obedecer. Porque quando ficamos sensíveis à voz do Espírito, nós começamos a obedecer. A única coisa que eu fiz ontem foi isso, obedecer. E nessa minha obediência, o nome do Senhor foi glorificado na minha vida e na vida daquele rapaz que eu não sei nem o nome. Queridos, nós nascemos para isso, para viver uma vida espiritual, mesmo que estejamos num corpo e mesmo que estejamos vivendo neste mundo. Amém? É verdade, Haroldo, Deus é tremendo, é maravilhoso. E por último, terceira lição importante, o Espírito Santo, ele quer habitar em você para te dar uma nova vida. Essa vida espiritual é uma nova vida. Entenda que o Espírito Santo quer habitar em você todos os dias, para te conduzir em novidade de vida todos os dias. Por isso que eu sou apaixonado pelo dia seguinte, pelo amanhã. Eu sou apaixonado quando eu acordo, porque eu sei que é uma nova vida, uma novidade de dia, uma novidade de momentos. Tudo que eu vivi lá atrás passou. Eu tenho a oportunidade, a expectativa e a esperança de viver plenamente esse dia que o Senhor me deu, como uma nova criatura, como um novo momento. E isso só é possível quando eu vivo pelo Espírito Santo, quando eu vivo uma vida espiritual. Olha o que está escrito em carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Olha que impressionante esse versículo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo, por meio do Espírito que em vós habita. Olha que impressionante isso. Paulo está deixando claro o seguinte: mesmo eu e você sendo pecadores, o Espírito Santo, que é aquele Espírito que trouxe Jesus Cristo dos mortos ao terceiro dia, que ressuscitou Jesus Cristo, esse mesmo Espírito, ele habita em mim e em você, nos alimentando espiritualmente. E a primeira coisa que esse Espírito faz é nos convencer do pecado. Queridos, somos pecadores, nunca se engane. Você não é santo. Eu não sou, nós somos pecadores. Estamos em processo de santificação diária.
Aos olhos de Deus, somos homens e mulheres santos por causa de Cristo. Mas a nossa carne é pecadora, a nossa humanidade é pecadora. Mas o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, ele habita em mim e em você. Nos convencendo, nos ensinando, como ele está fazendo agora de manhã. Nós somos seres espirituais e nós somos seres especiais para Deus. Sabe, querido, existe uma diferença muito grande entre nós, seres humanos, entre nós, homens e mulheres, em relação a toda outra criação. Sabia disso? Nós somos especiais em relação a toda outra criação. Por quê? Porque Deus nos fez seres espirituais. Nós somos o único que possui espírito. Por isso somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus é espírito, Deus não é corpo. Então não somos semelhantes a Deus fisicamente, somos semelhantes a Deus moralmente, nas nossas atitudes, nas nossas tomadas de decisões, no nosso falar, no nosso agir. Somos semelhantes a Cristo. E para vivermos assim, precisamos viver uma vida espiritual plena em Deus. Porque nele somos santificados todos os dias. O que é se tornar santo? É se tornar um homem e uma mulher com uma vida espiritual plena. Onde a carne não prevalece mais. Quando você vive no Espírito, você está vivendo uma nova vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo linguajar, novo vocabulário, nova forma de viver, nova forma de pensar, nova forma de agir, nova forma de conduta, nova forma de lidar com a vida, nova forma de lidar com as pessoas, nova forma de lidar com você mesmo. E todas essas formas, elas passam a ser regidas pelo seu Espírito, que está em Deus. Isso é uma vida espiritual. Entenda que Jesus Cristo está voltando. Não se engane. Jesus Cristo está voltando. Porque o mesmo Deus que disse que Jesus Cristo viria, e ele veio, o mesmo Deus que disse que Jesus Cristo morreria, e ele morreu, o mesmo Deus que disse que Jesus Cristo ressuscitaria ao terceiro dia, ele ressuscitou. Esse mesmo Deus nos disse que ele voltará para nos resgatar, para estarmos com ele eternamente. Ele virá. Não se engane. Quer você acredite ou não, ele virá. Isso não tem a ver com a sua fé. Isso tem a ver com quem ele é. Jesus Cristo está voltando. A palavra de Deus chama isso de arrebatamento. Seremos arrebatados. O nosso corpo mortal ficará e teremos um corpo glorificado. Agora, quando Jesus voltar, ele quer ver em nós vivendo uma vida espiritual irrepreensível. Isso é a salvação. Olha o que Paulo diz na
sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Preste bem atenção nesse versículo. E com ele eu já estou caminhando para o final. Que o próprio Deus, que é o Deus da paz, os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando voltar, Ele quer ver o meu corpo, a minha alma e o meu espírito santificado, tendo uma vida plena nele. Por isso Ele nos santifica através dele todos os dias. E quando Ele diz santifique inteiramente, é o que a gente chama na teologia de inteira santificação. É na sua vida familiar, na sua conduta pessoal, na sua vida profissional, na sua vida de relacionamentos. Seja santo, seja irrepreensível. E isso só é possível quando você começa a viver uma vida espiritual. Espiritual. Entenda que uma vida espiritual, ela precisa ser cultivada em cada um de nós. Cultivada em cada um de nós. E com isso aprendermos a perceber o que vem da carne e o que vem do Espírito. Aí você vai falar, mas pastor, como é que eu sei o que é da carne e como é que eu sei o que é do Espírito? Paulo nos responde isso quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Preste atenção. E esse é o versículo que eu encerro o devocional de hoje. Preste atenção. Vocês estão comigo? Eu sei que essa palavra de hoje não é uma palavra tão... Ela é mais dura um pouco, né? Mas olha o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são manifestas de tal forma: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias ou coisas semelhantes. Eu vou repetir. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. De repente você está vivendo com uma mulher que não é sua. De repente você está vivendo com um homem que não é seu. Cuidado. De repente está envolvido com pornografia. Cuidado. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, discussões, facções, aquelas panelinhas, aqueles grupos, inveja, embriaguez, orgia ou coisas semelhantes. Paulo escreve: eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas, olha a consequência disso, não herdarão o reino de Deus. Viver pela carne não herdará o reino dos céus. Mas, agora ele vai dizer o fruto do Espírito, viver no Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Haroldo, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 23. Gálatas, capítulo 5. Eu vou pôr aqui, ó. Você pratica o amor, você se mantém alegre todos os dias, se mantém alegre e feliz, você promove a paz, você é paciente, você é amável, você é bondoso, você é fiel a Deus, fiel aos princípios e valores, você é manso, você tem domínio próprio, não age de qualquer jeito, não age baseado nos seus sentimentos. Contra essas coisas não há condenação, não há lei. Queridos, viva uma vida espiritual. Viva uma vida espiritual. Esse é um exercício constante para a sua vida cristã, que não podemos descuidar, mas nos esforçar ao máximo para viver uma vida espiritual, uma vida abundante que Jesus prometeu para nós. Então, queridos, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixa o Espírito Santo te dar a direção. E quando você estiver cheio do Espírito Santo, você não sentirá falta da carne e nem o que ela proporciona, porque são prazeres passageiros. Entenda uma coisa, a vida eterna começa aqui e agora. A vida eterna não acontece só quando você morre, lá ela continua. A vida eterna começa aqui, agora, quando você vive com amor, com alegria, em paz, com a paciência, sendo amável, sendo bondoso, sendo fiel, mantendo a sua mansidão e mantendo o seu domínio próprio. Você já começou a viver a vida eterna, que é uma vida espiritual. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Existe uma luta entre a carne e o espírito. Alimente o seu espírito para vencer a carne todos os dias. Para que o Espírito viva, você precisa vencer a carne. E entenda que o Espírito Santo, ele quer habitar em você todos os dias para te dar uma nova vida, uma nova postura, uma nova conduta, uma nova ação, novos caminhos em Deus. Amém? Que essa palavra seja uma palavra de vida em vocês. Seja uma palavra de alerta. Uma palavra que faça você refletir na sua vida. E que você comece a viver uma vida espiritual. Plenamente em Deus. Plenamente em Deus. Imagina, Norimar, vai ficar gravada. Não se preocupe. Seja bem-vinda. É possível viver assim. Cristo viveu assim. Jesus Cristo viveu assim. E se somos semelhantes a Ele, também podemos viver assim. Cristo é o nosso modelo. Cristo é a nossa referência. Não faça mais de ninguém o seu modelo e a sua referência, não. Referência de vida espiritual, referência de vida plena é Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Por isso que a carta aos Hebreus diz que devemos manter os nossos olhos firmes no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mantenha-se firme no Senhor. Amém? Que essa palavra seja rema, seja vida no coração de vocês. Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por essas pessoas que estão aqui online comigo, obrigado pela vida delas, obrigado por tudo que elas são e representam na minha vida. Eu te agradeço e te louvo por cada uma dessas pessoas.
Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado por esta manhã que está começando. Uma manhã de novos começos, uma manhã de novas oportunidades, uma manhã onde podemos ter uma vida mais próxima, mais plena no Senhor. Obrigado, Senhor, por nos acordar, obrigado por nos despertar e nos fazer viver uma nova vida no Senhor. Obrigado por não ter desistido de nós, apesar de o Senhor ter motivos para isso, porque às vezes somos incrédulos, às vezes não confiamos em nós mesmos, não confiamos naquilo que o Senhor é para nós, às vezes nos desesperamos, ficamos aflitos por questões da vida, às vezes questionamos, às vezes duvidamos. Senhor, quantos motivos o Senhor tem, mas mesmo assim o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece sendo Deus na nossa vida. Por isso te agradecemos, te louvamos e te adoramos nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui na Tua presença. Não estamos aqui por vontade própria, mas estamos aqui porque o Teu Espírito nos trouxe para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e saber, Senhor, que existe uma vida além dessa vida que vivemos. Existe uma vida mais plena, mais abundante, que é a nossa vida espiritual. Por isso, Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensinou que existe sim uma batalha, uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Mas em Ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Em Ti nós temos as ferramentas necessárias para vencermos a nossa carne todos os dias, o nosso eu, o nosso desejo, a nossa vontade. Por isso, Pai, que seja feita a Tua vontade sempre em nossas vidas. Queremos viver de acordo com os Teus planos, queremos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que onde estivermos, a Tua vontade prevaleça. Por isso, Pai, nos capacita. Dê para nós a graça, a sabedoria suficiente para vivermos um dia de cada vez, fazendo aquilo que agrada o Teu coração. Por isso, Pai, pedimos perdão quando nos afastamos do Senhor. Pedimos perdão por tudo aquilo que deixamos de fazer para estar mais perto do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando às vezes fizemos coisas que não agradou o Seu coração. E sabemos que na cruz do Calvário somos perdoados. Por isso, Pai, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso te louvamos. Obrigado, Senhor, por entregar o Seu Filho por cada um de nós. E obrigado, Senhor, por ressuscitá-lo. E hoje está vivo, intercedendo por mim e por eles. Obrigado, Senhor. O que seríamos de nós sem esse grande amor? O que seríamos de nós sem aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário? Obrigado. Te amamos profundamente, Senhor, e queremos todos os dias estar alicerçado na Tua palavra, na Tua vontade e nos Teus planos para nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor visite agora cada um que está online comigo. Visite o coração, visite a alma, o espírito. Visite, Pai, de tal forma que se o Senhor encontrar alguma coisa que não provém da Tua vontade, se o Senhor encontrar alguma coisa que os distancie da Tua presença, que tudo isso seja queimado pelo fogo da Tua glória e que eles sejam cheios do Teu Espírito, cheios da Tua paz que excede todo entendimento, e que a vontade deles, a carne deles, sejam todos os dias mortificada e que eles possam viver no Espírito, sensíveis à Tua voz, com o coração em chamas por aquilo que o Senhor é na vida deles, e que eles possam ser luz, ser farol para esse mundo. Pai, eu te peço que o Senhor use cada um deles de uma forma tremenda e especial, para que o reino de Deus avance, para que eles possam viver cada dia mais na Tua presença. Obrigado, Pai. Abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos, seus negócios, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados. Obrigado pela vida deles, Pai. Eu oro sempre por eles, para que eles possam se manter firmes, perseverantes, até a vinda do Senhor, e que nós todos possamos um dia estar na Tua presença juntos, eternamente. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que vão estar assistindo essa live depois. Que essa palavra invada o coração deles, modifique, transforme, e que eles possam verdadeiramente viver uma vida espiritual intensa e plena no Senhor. Obrigado, Pai.
Obrigado pela vida de todos eles. Obrigado por esta manhã, por este dia. Que esta manhã e este dia seja regado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua sabedoria em nós. Possamos viver o dia de hoje intensamente, como se fosse o último dia da nossa vida. Que possamos nele glorificar o Teu nome e dizer que só o Senhor é Deus sobre nós. Obrigado, Pai. É no Teu nome que eu oro, Jesus, e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, queridos. Que Deus possa ser o alimento diário da sua vida. Tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui todos os dias, junto comigo, sendo alimentado pelo Senhor. E que esta palavra marque o seu coração. E que você comece a dar importância para o seu espírito. Alimente o seu espírito todos os dias. Amém? E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais uma palavra, mais um momento na presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que vocês tenham aí uma quinta-feira repleta da graça e do favor de Deus sobre vocês. Que Deus os abençoe e até amanhã.